Olá, tudo bem? Meu nome é Vinícius Marcelo Lorenzetti e a aula que você está prestes a ver é uma aula do Clube da Lapidação, que é o meu clube de desenvolvimento pessoal pautado na psicologia profunda. E eu resolvi liberar essa aula gratuita aqui para você assistir porque eu acredito que ela seja capaz de te tocar e transformar também a tua perspectiva perante a vida. Então, a aula que a gente vai ver agora, vai ter um cortezinho daqui a pouquinho, a aula que você vai ver a partir de agora, ela é sobre um livro chamado O Cavaleiro Preso na Armadura. E se esse tipo de conteúdo te interessa, depois você pode clicar no link que vai estar aqui embaixo e fazer parte do Clube da Lapidação. Bom, espero que essa aula te ajude e vai ser uma honra te ver lá dentro do clube. Boas-vindas a mais essa aula do Clube da Lapidação. Nessa aula, geralmente nas nossas aulas a gente faz slides, enfim, tudo mais. Na aula de hoje, na verdade, eu não preparei nenhuma apresentação de slide nem nada. Eu gostaria que a aula de hoje fosse, na verdade, uma meditação sobre um livro que foi indicado na nossa comunidade. E eu achei bastante interessante, que é O Cavaleiro Preso na Armadura. É um livro bem pequenininho, assim, deixa eu ver quantas páginas ele tem. Tem 109 páginas, é tranquilo, é uma leitura muito boa e absolutamente profunda, assim, absurdamente profunda. Ela traz consigo diversos ensinamentos e eu vou tentar trazer uma análise tanto psicológica quanto simbólica do livro, pautado na psicologia analítica do Jung, né? A gente quase sempre usa essa epistemologia aqui no clube, essa busca por entendimento da, da individuação, utilizando essa base teórica, mais até mesmo do que a própria psicanálise, ou mais até mesmo do que a própria psicologia comportamental. Enfim, então é isso. Talvez isso aqui seja o nascimento até mesmo de um possível clube do livro. Vamos ver o que vocês acham. Bom, o Cavaleiro Preso na Armadura, ele é um livro escrito pelo Robert Fisher. Eu pesquisei aqui um pouco sobre o autor e o Robert Fisher ele é um escritor de sitcom. Sitcom é aqueles seriados americanos tipo Friends, tipo Sex and the City, tipo tem um que é bem famoso que eu esqueci o nome agora, enfim. Mas ele escreve esses sitcoms assim. E nesse livro ele narra é uma fábula para quem busca o caminho da verdade. Então ele conta a história de um cavaleiro que, como o título já fala, ficou preso na armadura e isso acaba trazendo consigo diversos problemas para ele, né? A ideia da aula de hoje é que a gente consiga chegar até o capítulo 4 do livro. Eu tinha pensado em fazer só uma aula abordando o livro inteiro, mas como tem bastante profundidade nele, apesar de ele ser pequeno, eu decidi fazer só essa primeira parte por hoje, certo? Começamos pelo capítulo 1, o dilema do cavaleiro. Conta a história, então, desse cavaleiro que buscava ser um cavaleiro bondoso, gentil e amoroso. Na verdade, ele diz aqui que ele era, né, um cavaleiro bondoso, gentil e amoroso, mas talvez não fosse muito verdade isso, né? Porque diz também que nos períodos em que ele não tinha muito o que fazer, ele saía por aí com um terrível hábito de resgatar donzelas, mesmo quando elas não queriam ser resgatadas. E aqui já começa uma coisa interessante. Quando a gente fala de arquetipologia, principalmente na teoria da Pearson, né, dos 12 arquétipos de personalidade e tudo mais, a gente tem um arquétipo que a maioria das pessoas gostaria de ter muito dominante, que é o guerreiro, o arquétipo do guerreiro. Só que o arquétipo do guerreiro ele tem uma sombra muito grande, que é justamente a imposição da vontade. O que é essa imposição da vontade? O guerreiro, ele está sempre em busca dos seus objetivos, ele está sempre tentando ir atrás daquilo que ele quer. E ele acha que as outras pessoas têm que querer aquilo que ele quer também. Então ele acaba impondo essa vontade nos outros. É exatamente o que o cavaleiro fazia, achando que estava sendo bom, achando que resgatar alguém que, segundo a sua perspectiva, estava em perigo, é, fazendo isso, ele seria então cada vez mais bondoso, gentil e amoroso. Só que na verdade as pessoas não queriam ser salvas. Então muitas vezes a gente acaba tentando salvar alguém de acordo com a nossa vontade, sendo que na realidade a outra pessoa está bem como ela é. Isso acaba sendo um problema da imposição. Então aqui o cavaleiro ele já começa assim, já é um aspecto psicológico de um certo tipo de sombra. Aqui, nesse caso, seria do arquétipo do guerreiro, que é justamente fazer apenas o que quer sem levar em conta o que os outros querem ou precisam. Ele só aceita apenas a sua verdade. Enfim, esse cavaleiro ele era conhecido por causa da sua armadura, a sua armadura reluzente. Parecia que o sol estava subindo, estava
estava chegando quando ele passava pelo reino. E ele sempre estava cavalgando para a batalha. Isso é interessante também. Ele sempre estava cavalgando para a batalha. Se alguém falasse que ia ter uma cruzada ou algo do tipo, ele já colocava a sua armadura brilhante e partia em qualquer direção, tão ávido que, em algumas vezes, ele cavalgava em várias direções ao mesmo tempo, o que não é proeza das mais fáceis. Percebam, o cavaleiro, então, ele era conhecido pela sua armadura. A nível simbólico, quando a gente entra na psicologia junguiana, todos nós temos um certo tipo de armadura, todos nós temos um certo tipo de proteção em relação ao mundo. Todos nós temos uma forma de expressão no mundo em si que não necessariamente reflita quem a gente verdadeiramente é. Segundo Jung, essa projeção, essa armadura, essa máscara, seria a persona. A persona, ela é a parte da nossa personalidade que a gente mostra para a realidade. Quando você diz, por exemplo, que você é médico, ou que você é advogado, ou que você é professor, ou que você é alguma coisa relacionada à profissão, bom, isso faz parte de quem você é, mas não é quem você é em totalidade. Então, muitas vezes a gente acaba se escondendo atrás dessa máscara para ser aceito pelo outro. A maioria das nossas escolhas acabam sendo feitas, inclusive, para que essa máscara fique mais brilhante aos olhos dos outros. Assim como o cavaleiro era reconhecido pela sua armadura, nós também buscamos ser reconhecidos na realidade, na sociedade, pelas nossas conquistas, pelos nossos diplomas, pelos nossos ganhos. Então a gente busca esse tipo de reconhecimento. E aqui, quando a gente vê um pouquinho mais profundamente, diz que ele estava sempre cavalgando para batalhar, como se sempre houvesse algo a ser alcançado o tempo todo, sempre uma luta, sempre uma batalha. E ele estava buscando tantas batalhas que às vezes ele cavalgava em várias direções ao mesmo tempo. O que significa cavalgar em várias direções ao mesmo tempo? Ora, se você tem um objetivo na vida que é claro para você, que é verdadeiramente claro, que é verdadeiramente teu, e você não cavalga em direção a ele, você está perdido. Se você tem várias escolhas ao mesmo tempo, se você quer várias coisas ao mesmo tempo, várias lutas ao mesmo tempo, significa que você está perdido. E por estar perdido de ti, você fica entrando em várias e várias batalhas que não necessariamente são tuas. E aí você se perde mais de ti, buscando um caminho que não é teu. Na mitologia grega, um, um herói que faz isso de caminhar por um caminho que não é seu e lutar uma luta que não é sua é Ulisses, Odisseu. Ele vai para a guerra de Ilíada, ele vai para Troia, na Ilíada ele vai para Troia para lutar uma guerra que não era sua, porque antigamente tinham feito uma promessa para Agamenon e Menelau que todos os reis ajudariam eles caso houvesse uma guerra, mas não era uma guerra de Ulisses. E o que acontece? Ulisses acaba ficando mais de 20 anos longe da sua terra natal, que é Ítaca, que é aonde está a sua família, onde está o seu filho Telêmaco, sua esposa. Ele quer voltar para lá, mas ele acaba aceitando esse tipo de chamado para ir batalhar uma luta que não é sua e ele acaba se afastando cada vez mais do seu reino individual. Quando a gente acaba buscando o tempo todo uma verdade que não é nossa, a gente se distancia de nós mesmos. Isso é quase óbvio, só que a gente não percebe. Isso é óbvio. Se a gente ficar ouvindo sempre o que os outros querem da gente, a gente se afasta de nós. A gente deixa de escutar a nós mesmos. Né? Então, isso significa o cavalgar em várias direções ao mesmo tempo. É impossível você ir para vários lugares ao mesmo tempo, sabe? Você precisa escolher um lugar para ir. E se você escolher verdadeiramente e se direcionar para lá, aí sim você chega. Senão é só um andar vazio. Outra coisa interessante aqui sobre o cavaleiro é que ele esperava que o seu filho viesse a se tornar um corajoso cavaleiro. Muitas vezes os nossos pais, eles querem que a gente seja algo que eles querem que a gente seja. E a gente vai tentando ser isso, tentando se adaptar a essa máscara social que eles querem que a gente tenha. E talvez a gente até consiga um certo tipo de diploma, um certo tipo de profissão que seja reconhecido pela sociedade, mas como que a gente se sente por dentro, sabe? Então, uma sombra que a gente acaba tendo que prestar atenção é justamente nessa imposição do que a gente quer que o outro seja.
O cavaleiro esperava que um dia o seu filho viesse a se tornar um corajoso cavaleiro. Mas e se esse filho quisesse ser um poeta? E se esse filho quisesse ser talvez um artista? Sabe? Às vezes a gente faz isso nas nossas relações também, não necessariamente só com os nossos filhos. Eu não sei como é ter um filho, porque eu não tenho, mas enfim. Geralmente a gente projeta a nossa vontade no outro, querendo que o outro fosse aquilo que nós queremos que ele seja. Isso acontece muito em relacionamentos. A gente se apaixona não pela pessoa em si, mas sim por aquilo que a gente busca nela, pela ideia que a gente tem do outro. Então a gente começa a criar uma história na nossa cabeça e se a pessoa não é ou não cumpre o papel que a gente quer que ela cumpra, a gente se frustra, sendo que na verdade foi a gente que projetou aquilo para ela e no fundo talvez ela nem fosse aquilo mesmo. Então, aqui a gente consegue ver também uma das sombras do guerreiro, mais uma vez, que é essa imposição da vontade, o que ele quer. Bom, aqui diz que com o passar do tempo, o cavaleiro se tornou tão apaixonado pela sua própria armadura que ele começou a usar ela para jantar e muitas vezes até para dormir. Isso é interessante porque aqui a gente tem claramente uma identificação com a persona. Lembra que eu falei antes que a persona ela é a nossa máscara social? Por exemplo, médico. Como é que um médico janta? Como é que um médico vai no banheiro? Como é que um médico faz amor com a sua esposa? Sabe? Tipo, com o passar do tempo, a pessoa se identifica tanto com aquela função social que ela tem, que ela quer ser médica em casa e não no hospital. Que ela quer ser médica no futebol da quarta-feira e não no hospital. Que ela quer ser advogado com os amigos e não no tribunal. Então, muitas vezes a gente se identifica com aquilo que, com a nossa função social e a gente acha que aquilo ali é o que a gente é. E isso vai afastando as pessoas que são próximas de nós. Né? A gente tem que tomar cuidado com isso também. A identificação com a persona, ela traz um afastamento do potencial, porque se você é médico, um médico tem que ser sério e não pode brincar, porque talvez os seus pacientes não levem tão a sério a cirurgia difícil que ele tem que fazer. Um advogado também é necessário ser sério, é preciso ser sério. Para que eu produza conteúdo no Instagram e passe um perfil de autoridade para vocês, eu preciso me portar de tal forma, porque senão não serei reconhecido. A gente vai se identificando com isso, sabe? Então, isso acaba afastando a gente de quem a gente verdadeiramente é e pode ser. É. Outra coisa interessante também, que fala aqui nesse primeiro capítulo, é que quando o cavaleiro estava em casa e ele não estava vestindo a armadura, ele estava falando sempre sobre as suas batalhas. Ele estava falando sobre como ele é heróico, sobre o seu heroísmo, como ele resgatou donzelas, etc, etc e tal. E quando a sua esposa ou seu filho, Christopher, queriam falar alguma coisa, ele simplesmente fechava a sua viseira e nem ouvia. Então, o que está acontecendo aqui? Quando a gente fica se gabando o tempo todo, em gavola, a gente deixa de ouvir os outros. A gente acha que só a gente importa, que só a nossa dor é importante, que só as nossas conquistas são importantes. A gente vai se tornando uma pessoa chata para um caralho, essa é a real. Chata pra cacete. A gente vai ficando uma pessoa arrogante, e isso aqui relata um certo tipo de narcisismo egoísta, onde só a tua conquista importa, onde só você é o fodão. E aí você é incapaz de enxergar o outro também como uma pessoa importante. Você é incapaz de enxergar o outro como alguém que verdadeiramente possa agregar na sua vida. Você enxerga o outro só como um espectador do teu, da tua execução. É como se você fosse o ator principal o tempo todo e não o palco é todo meu. É complicado. Então, isso afasta também as pessoas. Inclusive, é isso que acontece na vida do cavaleiro. Sua esposa, Juliet, chega para ele e fala: Penso que você ama essa armadura mais do que a mim. E ele responde: Isso não é verdade. Eu te resgatei daquele dragão e te coloquei nesse elegante castelo com pedras de parede a parede. Ela responde: O que você amou foi a ideia de me resgatar. Você não me amava de verdade naquela ocasião e não me ama de verdade agora. Essa é uma das partes que eu achei mais interessantes desse primeiro capítulo, porque
Porque geralmente a gente tem uma tendência a achar que a outra pessoa só vai ser feliz quando ela seguir o nosso padrão de felicidade. Algumas pessoas acham que eu sou meio triste às vezes, porque eu não vou muito em festas ou porque eu não curto sair muito, sou mais introspectivo, mais na minha. Cara, isso é um padrão de felicidade pra mim. Eu tô muito feliz aqui. Às vezes a gente também tende a se afastar da nossa felicidade para se adaptar ao conceito de felicidade da sociedade em si. Talvez você nem queira sair tanto, talvez você nem queira viajar também. Talvez você só queira ficar de boa. E tá tudo bem, se for verdadeiramente o que você quer. A gente tende a se adaptar ao outro e vai esquecendo de que a nossa busca é individual sempre. Outro ponto aqui sobre o cavaleiro é exatamente isso, do aquela mania que ele tem de resgatar quem não está em perigo. Nesse caso, na verdade, ele acabou resgatando a Juliet, a sua esposa, de um dragão, de uma masmorra, e acabou aprisionando ela, sem nem perceber. Agora talvez ele seja o dragão dela. Ele se tornou a pessoa que aprisiona, sem perceber. Porque ele tá tão preso dentro de si mesmo, querendo que a realidade seja da forma que ele quer que ela seja, que ele esquece de olhar para fora. Ele esquece de olhar ao redor. Ele aprisiona o outro de acordo com a sua vontade. Acaba sendo um relacionamento tóxico, a gente tem que prestar atenção. Enfim, então a Juliet, a sua esposa, ela diz pro cavaleiro que ele vai ter que escolher, basicamente, entre ela ou a armadura, né? E, enfim, e aí o cavaleiro fica ali num, não vou, o que que eu faço? Porque ele amava também a sua armadura, porque essa armadura dele revelava para a realidade, para os outros, o quão bondoso ele era, o quão gentil ele era, o quão corajoso ele era, né? Então, ele fica meio puto porque a Juliet não conseguia ver nele essas coisas. Então, o cavaleiro ele tenta remover o seu capacete e vai puxando, vai tentando tirar, 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 mas percebe que está preso. Ele tenta levantar a sua viseira e não consegue. Ele tenta tirar essa viseira e não consegue. Isso aqui já faz um paralelo com aquela primeira parte, que é, por exemplo, como é que a Juliet não compreendia que eu sou tão bondoso, tão amoroso, etc. Cara, você tá cego. Talvez você não seja isso que você acha que é. Aqui começa a primeira parte do confronto com a sombra. A sombra é uma parte da nossa personalidade que nos é oculta. É tudo aquilo que a gente não percebe sobre nós mesmos e acabamos projetando nos outros. Vou falar um pouquinho mais sobre sombra daqui a pouco. A gente já falou em algumas outras aulas, mas eu falo um pouquinho mais depois só para dar um outro contexto também. Quando a gente tem essa identificação com essa máscara social, tudo que fere a máscara, por exemplo, quando você é um médico, mas você não está no hospital, você está de férias em algum outro lugar e alguém te, te trata como trataria uma pessoa comum, você se sente ofendido. A máscara está presa à cara. Outra forma de explicar é: você se identifica tanto com sendo quem você acha que se qualquer coisa acontece que meio que te afasta dessa tua ilusão de quem você acha que é, você se sente atingido. Usando aqui a minha experiência pessoal, eu me identificava como jogador de futebol por muito tempo. Quando eu tive a lesão na minha perna, eu não poderia mais ser jogador de futebol. E isso me causou um certo tipo de sofrimento psíquico. Na psicodinâmica junguiana, isso seria uma máscara arrancada, uma, um ferimento no ego, porque eu me identificava como sendo jogador de futebol. Quando a gente se identifica com um trabalho ou com uma função e essa função nos é arrancada, a gente sente como se uma parte nossa tivesse sido arrancada, como se uma parte física nossa. A nível neurocientífico, inclusive, a gente passa por um processo de queda de neurotransmissores responsáveis pelo prazer, como a dopamina e a própria ocitocina. É um período de luto, inclusive. É como se uma parte nossa morresse. Só que essa parte precisa morrer para que a gente possa nascer de uma forma mais intrincada e mais real, mais forte, sobretudo. Tem um poema
que eu gosto muito que fala sobre isso, sobre arrancar essa máscara da cara. Deixa eu compartilhar ele com vocês aqui, porque ele vai trazer um entendimento bom. Deixa eu só achar ele aqui. É um poema do Fernando Pessoa. É um trecho de um poema chamado Tabacaria. Fiz de mim o que não soube, e o que podia fazer de mim, não o fiz. O paletó que vesti era errado. Conheceram-me logo por quem eu não era. E eu não desmenti. E perdi-me. Quando eu quis tirar a máscara, estava pregada a cara. Quando a tirei e me vi ao espelho, já tinha envelhecido. Nessa parte do livro, o cavaleiro está tentando tirar a sua viseira para poder voltar a enxergar a sua esposa de uma forma mais clara e também para voltar a ser visto por ela com mais ternura, com mais amor. Só que ele já passou tanto tempo preso a essa máscara que agora ela não sai da cara. Não sai. Então ele não se reconhece como algo para além de cavaleiro. Ele não se reconhece mais como homem, como ser. Ele só se reconhece como o cavaleiro. Então ele vai até um ferreiro e diz que ele quer arrancar essa máscara da cara, quer arrancar essa viseira, quer arrancar essa armadura. E o ferreiro, então, é reconhecido como sendo o homem mais forte do reino. Mas ele não consegue arrancar a armadura. Não consegue arrancar. Quando a gente tem um problema, a gente tem uma tendência a tentar resolver esse problema somente de acordo com aquilo que a gente acha que é a melhor forma de resolver o problema. Então, se você sempre se acostumou a brigar com as pessoas para resolver as coisas, você acha que essa é a única forma que existe de resolver um problema. Se você se acostumou a tentar usar a força para resolver um problema, você acha que essa é a única forma que existe de resolver um problema. Não é? O cavaleiro ele se acostumou a usar a força para vencer os dragões. Ele se acostumou a usar a força para ser um cavaleiro, vencer as suas batalhas. Mas quando um problema surge na nossa vida, é muito difícil que a gente consiga resolver ele estando no mesmo estágio de consciência que a gente estava quando esse problema foi causado. Foi a necessidade de imposição de força do cavaleiro que causou nele a necessidade, causou nele o problema de ficar preso na armadura. Então é necessário tirar isso, mas não vai ser pela força. Vai ser de uma forma que ele não esperava tirar. Geralmente os nossos problemas eles são solucionados utilizando uma parte da nossa personalidade que a gente não utilizava. Jung, ele tem uma teoria muito interessante sobre a personalidade, que são os tipos psicológicos. Então a gente tem o tipo pensamento, o tipo sentimento, o tipo emoção e o tipo intuitivo, né, sensação, enfim. Para uma pessoa que é pensamento, ela vai tentar racionalizar tudo. Só que por racionalizar demais, ela vai esquecer de sentir. Já uma pessoa que é sentimento, por exemplo, que tem essa característica dominante, ela vai sentir demais e não vai conseguir pensar. Então, quando ela tiver num problema, digamos assim, a função inferior, ou seja, se uma pessoa é pensamento, a função sentimento virá à tona e ela não vai saber o que sentir, então ela vai tentar pensar e não vai conseguir. Então ela vai se envolver mais uma vez no problema. Ela vai tentar usar ela vai tentar usar a percepção dela para solucionar o problema de uma forma que ela já estava acostumada a solucionar. Só que esse problema não vai ser solucionado assim. É necessário que você se abra. Da mesma forma que o cavaleiro aqui, ele vai tentar solucionar o problema da armadura usando a força. Mas foi a força que levou ele ao problema. Então não há como solucionar assim. Tanto é que o ferreiro não consegue tirar a armadura. Não consegue. Percebe? O ferreiro dá uma martelada tão forte no elmo do cavaleiro e o cavaleiro simplesmente não sente. Ele está tão fechado dentro de si que ele já é incapaz de sentir até mesmo algo que deveria doer. Ele já não está mais olhando para aquilo. Ele está só fechado. E aí ele percebe que a armadura realmente impede que ele sinta muita coisa. Da mesma forma que quando a gente se identifica, por exemplo, com uma máscara,
a gente se trava de sentir a realidade de uma forma maior. Quando eu digo aqui sobre se identificar com uma máscara, é no sentido de que você não pode se divertir porque você tem que ser sério porque você foi ensinado a ser sério, porque a vida é um lugar sério. Ou você não pode ser sério porque você gosta de brincar. Ou você não pode sentir porque sentir é feio. Você não pode chorar porque homem não chora. Você não pode lavar a louça porque isso é coisa de mulher. Pelo amor de Deus, sabe? Você se identifica com uma parte que nem é real. E aí você vai desenvolvendo certos tipos de preconceitos em relação à realidade que, se você não os tivesse, talvez você teria uma vida muito mais ampla de perspectiva, muito maior de percepção, muito mais completa, integrada, sobretudo. Enfim. Então o cavaleiro fica chateado, né? Ele tenta tirar a armadura, ele fica chateado, não consegue, volta para casa, fala com a sua esposa e ela não acredita que ele tentou tirar a armadura. E ele fica mais chateado ainda. E aí ele responde: Não é culpa minha se eu fiquei preso nessa armadura. Eu tinha de usá-la, pois só assim eu estaria sempre pronto para a luta. De que outro jeito eu poderia conseguir bons castelos e cavalos para você e o Christopher? Será que a esposa dele e o filho dele queriam novos castelos e novos cavalos ou queriam só a presença da pessoa ali? Então a Juliet responde: Você não fez isso por nossa causa. Você fez isso para você mesmo. Mais uma vez a sombra do guerreiro, a imposição da vontade. Muitas vezes a gente mascara um desejo nosso falando que é pelos outros. Na verdade, não é. Quando a gente está tão centrado em alguma coisa a ponto de não ouvir opiniões externas, a gente está cego. Aqui eu vou usar um termo que não seria o melhor, mas enfim, a gente está cego pelo nosso próprio egocentrismo, egoísmo. A gente não olha ao redor e não quer conquistar as coisas para que a vida de todos melhore, mas sim só o nosso ego. Então, isso acontece muito com homens, sobretudo. Quando a gente vai comprar um carro, por exemplo, a gente vai comprar um carro para impressionar os outros, para que os outros vejam o quão bem sucedido a gente é. Então não é por ti, não é porque você quer o conforto do carro, não é para levar a sua família, é para que você seja aceito pelos outros. Isso acontece muito, 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 muito. Outra coisa interessante dessa fala é que o cavaleiro diz que não é culpa minha se fiquei preso nessa armadura. Eu tinha de usá-la, pois só assim eu estaria sempre pronto para a luta. Não é culpa minha. Se não é sua, é de quem? Quem vestiu a armadura? Quando você projeta uma responsabilidade para fora, quando você diz que a responsabilidade pelos teus problemas é do outro, é muito provável que, na verdade, o problema seja você. Na verdade, você é a única coisa que todos os teus problemas têm em comum. Você é a única coisa que todos os teus problemas têm em comum. E só você é capaz de resolvê-los. Hoje, na psicologia moderna, né, muitas pessoas falam sobre o ambiente, né, sobre a influência do ambiente. Sim, concordo, o ambiente influencia bastante nas nossas tomadas de decisão, nas nossas formas de pensar, etc. Mas sempre há a possibilidade da pessoa inserida no ambiente mudar o ambiente e não ser um refém dele, e não sucumbir ao que o ambiente quer que você seja. A gente tem diversos exemplos de pessoas que fizeram isso na história, inclusive. A gente pode pegar um dos principais psiquiatras do século passado, um cara chamado Viktor Frankl, que durante a Segunda Guerra passou a maior parte da Segunda Guerra preso num campo de concentração. E ele não sucumbiu. Ele desenvolveu uma abordagem terapêutica chamada de logoterapia, inclusive, que é a terapia do sentido. Então, se a gente. E ele poderia ter se tornado simplesmente um cara revoltado contra o nazismo ou contra qualquer coisa, mas não, ele decidiu entender, decidiu dar continuidade à sua pesquisa, mesmo dentro de um campo de concentração. Então, muitas vezes a gente acaba
achando que a gente precisa se defender o tempo todo das coisas que estão ao nosso redor, só que na verdade não há nenhuma luta acontecendo. Não há uma batalha. Não há. Não há. Aqui, né? Enfim. Então o cavaleiro ele percebe que verdadeiramente ele está aprisionado em sua armadura e ele entende que em algum lugar deve haver alguém que possa lhe ajudar a retirar essa armadura. Quando a gente reconhece que a gente tem um problema, ou quando a gente começa a reconhecer que a gente pode melhorar, já é o começo do caminho para a nossa individuação. A individuação ela acontece quando a gente é capaz de olhar para os nossos pontos negativos e a gente tenta melhorá-los. Mas para tentar melhorar alguma coisa, é preciso que você primeiro aceite que você tem isso como sendo um problema. É preciso que você aceite. É preciso que você entenda. Que você absorva qualquer tipo de crítica e pense, tá, talvez eu possa melhorar mesmo. Sem rebater a crítica. Sem ficar rebatendo. Não, mas eu não sou assim. Considere que talvez você seja. Não, mas eu não sou arrogante. Considera que talvez você seja. Não, mas eu não sou. Talvez seja. Pensa que talvez seja. Porque só assim talvez você não seja. Só talvez assim você seja capaz de melhorar a ti mesmo. Entender que você precisa, sim, de um certo tipo de ajuda ou que há a possibilidade de melhorar. Só assim que vai surgir a possibilidade de integração de quem você é. Então, o cavaleiro ele aceita que precisa de ajuda e ele decide sair do reino, buscando alguém para lhe ajudar. Mas antes de sair do reino, sair da província, ele vai se despedir do rei. Porém, o rei não está no seu castelo. Se despedir do rei é você, simbolicamente falando, o rei simboliza ou a tirania ou a integração. Um rei bom e justo integra o reino sendo a tua psique, digamos assim. O rei pode ser uma representação do self ou da sombra, dependendo da forma que o rei for agir no mito ou na história. Se é um rei repressor, geralmente quando a gente está na sombra de perspectiva sobre nós mesmos, nesse caso o cavaleiro está, a gente precisa se despedir, ou seja, deixar para trás toda a nossa autopercepção defasada, para daí então começar a aventura, para daí então começar a integração e a melhoria de nós mesmos. Então aqui simbolicamente o cavaleiro ele sai do reino e quer se despedir do rei, quer verdadeiramente deixar para trás, agradecer por tudo que ele fez por ele, mas ir em busca da sua aventura. E né? Quando ele vai, ele não sabe ainda que o rei não tá, mas quando ele vai tentar se despedir do rei, ele encontra então uma figura importante aqui na nossa jornada, que é o tolo, que é um arquétipo também. O Bolsa Alegre. O Bolsa Alegre é o é o tolo, não é o rei Momo, enfim, eu esqueci o nome da palavra agora. O bobo da corte. Ele é o bobo da corte. O Bolsa Alegre diz pro cavaleiro que o cavaleiro saiu pelo mundo afora. Saiu pelo mundo afora. Saiu para uma cruzada. E o cavaleiro fica chateado. Né? Então o Bolsa Alegre começa a fazer algumas brincadeiras, né, com o cavaleiro. O cavaleiro responde que não está achando a menor graça nessas suas rimas debochadas, nessas suas brincadeiras. Será que você não pode, ao menos uma vez, levar a sério o problema de alguém? Diz o cavaleiro pro Bolsa Alegre, pro tolo, pro bobo da corte. E aí então o Bolsa Alegre responde que problemas nunca me deixam balançando, são oportunidades que estão chegando. O guerreiro em sombra encontra o tolo da luz. O arquétipo do tolo traz consigo a possibilidade de enxergar a vida como algo mais leve. Percebam, o cavaleiro ia para batalhas, mesmo que não houvessem batalhas. O cavaleiro via a realidade sempre como uma luta. O Bolsa Alegre vê a realidade como algo a ser vivido, como uma brincadeira. Ele brinca. E o cavaleiro não quer brincadeira. Quando a gente tem algum problema,
ou quando a gente está muito preso a uma perspectiva ilusória sobre nós mesmos, é necessário que nós mesmos debochemos de nós mesmos, para trazer um certo tipo de leveza para nossa perspectiva, para daí então conseguir solucionar o problema sem a pressão do problema em si, mas sim com leveza. Coisa que o Bolsa Alegre fala aqui que é interessante, que é que problemas nunca me deixam balançando, são oportunidades que estão chegando. O que existe para além do problema, sabe? Ok, alguma coisa aconteceu. Será que isso que você está chamando de problema não é, na verdade, a possibilidade de um aprendizado maior sobre a vida? Ou um aprendizado maior sobre ti mesmo, sobretudo? Será que o problema não traz consigo a possibilidade de crescimento? Será que o medo não traz consigo a possibilidade de crescimento? Será que tudo aquilo que a gente julga como sendo algo que pode nos destruir, será que não traz consigo a possibilidade de uma construção de algo maior? Todo problema traz consigo a possibilidade de uma solução. E, sobretudo, a possibilidade de um crescimento, de um conhecimento, de uma, de uma abertura maior para a vida. O Bolsa Alegre tenta avisar isso, tenta falar isso para o Cavaleiro, e o Cavaleiro responde que você cantaria uma canção diferente se fosse você que estivesse entalado aqui dentro desta armadura? Então o Bolsa Alegre responde que estamos todos presos em algum tipo de armadura. Apenas mais fácil de encontrar é a sua. O que é estar preso numa armadura? Todos nós estamos presos na nossa própria percepção do que é a realidade. E se você não se abre para a percepção do outro, você também não cresce. Existem diversos tipos de explicar essa prisão dentro da própria percepção do que seria o real. Em diversos aspectos, por exemplo, é impossível para Ana experienciar a realidade como eu experiencio. É impossível para ela sentir as minhas dores. Mas talvez, se ela estiver aberta a conversar comigo, talvez seja exista a possibilidade de que ela aprenda com o meu sofrimento, com aquilo que eu já aprendi, e que talvez ela não precise passar pelas mesmas dores. A gente está preso na nossa percepção em diversos aspectos. Pega a nossa criação, por exemplo. Os nossos pais diziam que os nossos pais diziam que a gente precisa ir no mercado e comprar sempre a foda isso aqui, cara. Sempre pegar a coisa mais barata e tá sempre economizando. Então a gente vai crescendo achando que a gente precisa sempre pegar a coisa mais barata porque está economizando. Tudo bem, é uma forma de ver. Outra forma de ver é você sempre reprimindo um desejo e nunca se sentindo merecedor de algo bom. É uma percepção também. A gente vai crescendo num lar achando que determinada visão sobre religião é a forma certa de ver a realidade. Talvez você nem acredite verdadeiramente naquilo, mas você ouviu tanto isso enquanto crescia que a tua percepção agora está meio que defasada por causa do que lhe foi dito quando você era criança, adolescente, e você não se abre para o novo. Você está preso? Isso também é uma armadura. Isso também é. Quando você percebe que você está preso dentro da tua percepção, você começa a se libertar. Quando você percebe que você está preso na tua percepção, você começa a se libertar. Porque você se abre para uma nova possibilidade de percepção sobre a realidade. Enquanto você não perceber que você está preso, enquanto você não perceber que a única coisa que existe é a tua percepção sobre a realidade, você vai ser incapaz de mudar a tua percepção sobre a realidade. Portanto, ficará preso nessa percepção pelo resto da tua vida, achando que a realidade é só isso que você já conhece. Sem nunca se abrir para um novo, sem nunca crescer, sem nunca sequer cogitar a possibilidade existencial de algo melhor. Então isso também é uma armadura. O cavaleiro, então, pergunta para o Bolsa Alegre se ele conhece alguém que pode lhe ajudar nessa jornada de libertação da.
Libertação da armadura. Interessante, né? O cavaleiro, ele tá ali todo arrogante. Não, você não sabe nada sobre a vida, você é um bobo alegre, blá blá blá. E aí pede ajuda. É engraçado que o tolo sempre indica um caminho. Quem a gente julga como sendo tolo tem muito para ensinar. Quem a gente julga como sendo arrogante também tem muito para ensinar. Quem a gente julga como sendo prepotente, quem a gente julga como sendo inconsequente, tem muito para ensinar. Na verdade, todo mundo tem muito para ensinar. O que fazer ou o que não fazer. Se você tiver aberto a perceber a realidade, talvez você seja capaz de crescer com ela. Então, o tolo aponta o caminho. É, ele fala que o mago Merlin pode ajudar. Merlin, aquele que ajudou o rei Arthur, é exatamente esse. Então, o cavaleiro não acredita aqui, porque já faz muito tempo, mas o tolo diz que ele continua vivo, ele está lá na floresta. Como é que eu vou encontrar ele? Aí o tolo cita o Caibalion aqui, ele cita a base da filosofia hermética, que é: quando o discípulo estiver pronto, o mestre estará por perto. Quando o discípulo estiver pronto, o mestre estará por perto. Isso é muito foda, galera, em diversos aspectos. Porque a palavra discípulo traz consigo a palavra disciplina. E disciplina não é você ter uma rotina e seguir sempre isso. Não, disciplina é saber quem você quer se tornar. E se tornar discípulo dessa pessoa que você quer se tornar, e aí então caminhar esse caminho. Todos nós temos uma potência dentro de nós. Se a gente conseguir entender qual potência é essa, a gente se torna disciplinado em relação a essa potência, não em relação ao que os outros querem que a gente seja. Então isso aqui também é interessante. Por quê? Percebam. Aonde que o sábio mora? Nas florestas além. Quando a gente entra em simbologia, por exemplo, a floresta sombria, a floresta escura, é uma representação do inconsciente. Dentro da floresta sempre mora a bruxa, mora o lobo mau, mora o dragão, mas mora também o velho sábio, a velha sábia. Na, na terminologia junguiana, a nossa psique, ela é dividida então em persona, ego, self e a sombra, né, tudo aquilo que a gente não consegue perceber. Porém, tem uma outra coisa que é importante que a gente entenda, que é aonde estaria isso a nível de consciência na nossa personalidade. O self está no limiar entre o que é consciente e inconsciente. Então nós até temos uma noção de quem a gente quer ser, mas ao mesmo tempo não. A sombra está totalmente no inconsciente. Por isso que a gente não consegue ver ela, por isso que a gente projeta ela. Então a morada do self é no divisor de mundos, digamos assim, entre o que é consciente e o que é inconsciente. A floresta simboliza, portanto, o inconsciente. É necessário que você adentre esse inconsciente e perceba que existem alguns aspectos dentro de você que precisam ser integrados para que você consiga verdadeiramente se colocar no caminho da tua vida. Por isso que o mago, o sábio, eles sempre moram na floresta ou na montanha. A montanha simbolicamente, é um caminho de ascensão para a consciência também. Então é tudo simbólico aqui. E dentro dessa floresta ele vai enfrentar alguns desafios, né? Bom, então vai o cavaleiro para armadura, mas antes ele vai se despedir do Bolsa Alegre e aperta a mão dele muito forte. E o Bolsa Alegre sente dor. E ele fala mais uma coisa que é muito sábia, que é: quando você se livrar da tua armadura, a dor dos outros também vai diminuir, você vai sentir a dor dos outros também. Geralmente, quando a gente está tentando se defender do mundo, quando a gente está vendo o mundo como uma grande batalha,
tentando impor sempre a nossa vontade, a gente não percebe que a gente está causando dor nos outros. Quando a gente se identifica somente com uma parte da nossa personalidade, a gente não percebe que a gente está causando dor em nós mesmos, até mesmo. Enfim, quando a gente consegue perceber e começar a arrancar essa armadura, a gente vai desenvolvendo algo chamado de empatia, que vai para além daquele narcisismo lá do começo de não ouvir o filho, não ouvir a esposa e fechar a sua viseira. Bom, o cavaleiro aceita então que ele precisa de ajuda e adentra a floresta em busca de Merlin. E aqui é muito engraçado que, enquanto ele cavalgava na floresta, ele percebe que ele desconhece um monte de coisa. Da mesma forma que quando nós começamos o nosso mergulho interior, quando a gente começa esse processo de autoconhecimento, a gente vê que talvez a gente nem se conhecia tão bem assim. A gente não se conhecia tão bem. E aí agora você começa a investigar a ti mesmo de maneira um pouco mais profunda, né? Tentando entender melhor a ti mesmo. E é interessante também porque sempre que a gente se abre para uma nova percepção de realidade, ou seja, sempre que a gente arranca essa máscara e tenta olhar a vida com outros olhos, o desconhecido traz consigo a fonte do aprendizado. Não há possibilidade de você aprender algo novo estando sempre no que você já conhece. Talvez você até aprenda um negocinho ou outro, mas não vai ser um conhecimento que vai te mudar de fato. Não há potencialidade de crescimento naquilo que você já conhece, digamos assim. É necessário se abrir para o novo. E, bom, então o cavaleiro percebe que ele está meio que perdido ali dentro da floresta. Ele não sabe para onde ir, ele não sabe diferenciar o que é norte do que é sul, o que é leste do que é oeste. Porém, o seu cavalo sabia. É o seu cavalo. O bichinho que suportou o peso da armadura dele enquanto ele cavalgava. Esse sabia o caminho. É muito interessante porque o cavalo, na mitologia grega, tem o centauro, que tem as patas de cavalo, e o homem dominando o cavalo acerta sua flecha. Então é um símbolo de vencer aquele lado mais instintivo. Mas nesse caso, o instinto ajuda o cavaleiro. O cavalo representa justamente esse instinto. Existem duas coisas que podem nos ajudar e nos guiar nesse processo de autoconhecimento, nesse processo de autodesenvolvimento, sobretudo. A primeira delas, e de descoberta do eu, sobretudo. A primeira delas é a intuição. A segunda é o instinto. O problema é que quando a gente não sabe verdadeiramente quem a gente quer ser, ou quando a gente não sabe verdadeiramente quem a gente é, sobretudo, quando a gente não olhou para as nossas profundezas, quando a gente não tentou integrar os nossos lados negativos, essa intuição não serve para absolutamente porra nenhuma. Por que não? Porque ela não é intuição. Ela é neurose. Neurose no sentido de que você acha que as coisas vão ser de tal forma, mas por que você acha que as coisas vão ser de tal forma? Você acha que essa pessoa que você está saindo agora vai te trair. Por quê? Porque você teve a intuição ou porque você tem medo de relacionamento? Ou porque o teu pai traiu a tua mãe? Ou porque o teu último namorado fez isso contigo? Por quê? Será que é uma intuição verdadeira? Ou não? A neurose ela vem justamente disso, do estar apegado àquilo que você já julgava como sendo realidade. Você fica apegado àquilo que você já experienciou. Então você acha que todas as suas experiências vão ser parecidas com aquilo. Então é uma intuição que não te leva para lugar nenhum. Quando você sabe verdadeiramente quem você quer se tornar, quando você tem verdadeiramente um caminho mais ou menos já organizado para você, aí sim a intuição ela vem na forma de entendimento, na forma de guia interior. Mas é necessário que você já tenha passado por todo esse processo de entendimento da sombra. Senão, antes disso, a intuição ela acaba não necessariamente sendo um bom guia. Porém, existe uma outra parte da tua personalidade que pode ser um bom guia, que é o instinto. O instinto, ele
Claro, existem diversos tipos de instinto aqui. Existe o instinto sexual, existe o instinto de fome, existe o instinto de sobrevivência, etc. Mas aqui a gente está falando de um certo tipo de instinto que é natural. Quando você não sabe muito bem o que você quer, é necessário que você olhe para as suas habilidades naturais, para quem você era antes de ser quem os outros quiseram que você fosse. Seguir o que você já faria, mesmo que você não fosse obrigado a fazer. Isso é um processo de entendimento também, de aprofundamento sobre ti mesmo. Seguir esse lado instintivo. O cavalo sabe para onde ir. É isso que diz essa parte. Bom, então ele vai entrando na floresta, cavalo como guia, e aí chega, ele encontra então o Mago Merlin. O encontro com uma projeção de self. Estive procurando por você, disse ao mago. Há meses que estou perdido. O mago responde: Não, você está perdido a vida inteira. Eu não vinha de tão longe para ser insultado por você. Quem sabe você sempre tenha considerado a verdade um insulto. Em diversos aspectos. De considerar a verdade um insulto. Lembra daquele instinto? A gente pode mudar a palavra instinto para natureza. E aqui a gente pode puxar para outro significado que seria um talento ou um dom natural. Você nasce com um grande apreço por música, por arte, por exemplo, ou por leitura, ou por qualquer coisa desse tipo. Porém, quando você está na escola, algum professor diz para você que isso não dá dinheiro. Então você vai contra isso, contra a tua natureza e contra o teu dom natural. E aí você começa a brigar contigo mesmo, não aceitando que você gosta disso, não aceitando que você é assim. Você se revolta contra você mesmo. Você considera um insulto ser como você é. Você começa a reprimir um lado bom de ti mesmo. Você começa a reprimir esse lado. Como se fosse errado ser assim. Como se fosse errado gostar das coisas que você gosta. Como se fosse errado querer pensar da forma que você pensa. Você vai reprimindo isso também. Você considera, de certa forma, a verdade sobre ti mesmo como um insulto, porque você não quer ser como você é. Isso é uma forma de ver essa frase. A outra seria que muitas vezes é capaz de a gente não é capaz de assumir os nossos erros, de assumir os nossos problemas, de assumir verdadeiramente a responsabilidade sobre a nossa vida. Então, sempre que alguém vem e fala que, ó, Vinícius, tá sendo arrogante, ó, Vinícius, tá se achando demais, ó, Vinícius, talvez seja verdade, né? As pessoas falam que eu sou meio arrogante no Instagram, enfim, talvez seja verdade. Talvez você verdadeiramente esteja cometendo algum erro e talvez exista a possibilidade de aprender com isso que os outros estão falando pra você, sabe? Olhar pra ti. Enfim, considerar a verdade como um insulto. O cavaleiro fica meio puto com esse comentário, mas ele tá cansado, tá frágil e acaba deitando. O mago então olha para ele e diz: Você é um grande felizardo. Está fraco demais para fugir. Fraco demais para fugir. Muitas vezes na nossa vida a gente acaba fugindo da responsabilidade quando ela vem. A gente acaba fugindo do nosso chamado, a gente acaba fugindo dos nossos medos, a gente acaba fugindo da responsabilidade. Porém, quando a dor aparece, a dor é um chamado também. É um chamado para uma abertura de percepção sobre a realidade.
Talvez a máscara, talvez a armadura já não sirva mais tanto. Talvez aquilo que você achava que você era não vai mais te levar por um caminho que verdadeiramente é teu. Talvez seja necessário tirar isso. Porém, em vez de tirar, você decide fugir o tempo todo. E quando uma dor grande acontece, ela traz consigo essa abertura de perspectiva sobre a vida. Você entende a vida como algo maior. A dor traz consigo a possibilidade da abertura da alma. Então, você é um grande felizardo, está fraco demais para fugir. O que você quer dizer com isso? Pergunta o cavaleiro. Uma pessoa não pode fugir e aprender ao mesmo tempo. Ela precisa permanecer por algum tempo no mesmo lugar. Cara, se você tá passando por um momento difícil na tua vida, olha para esse momento difícil. Não tenta fugir dele. Se você passou por um término, por exemplo, não tenta sair por aí tentando ficar com várias pessoas só para tampar. Se você, enfim, seja lá qual for o sofrimento que você esteja passando, não tenta tampar ele com alguma outra coisa, sabe? Olha para ele, fica ali um tempo, tem alguma coisa ali para te ensinar. É necessário aprender com a dor também, é necessário aprender com isso. Quando você começa a aceitar a dor, não quer dizer que aceitar a dor seja para você permanecer ali, ah, meu Deus, que dor, que horrível, minha vida. Não, mas aceitar a dor como forma de aprendizado. Quando você consegue entender isso, olhar para ela e colher dela um certo tipo de entendimento, a perspectiva sobre o todo aumenta. É sobre isso esse livro, na real. Sobre a perspectiva aumentando, é isso. Quando você aprender isso, afirmou Merlin, nunca mais precisará montar em seu cavalo e sair cavalgando em todas as direções. Ou seja, você entendeu. Você começa a estar no agora. Você começa a trazer um certo tipo de consciência e começa a perceber que nem tudo é um campo de batalha. Não há uma luta, não há uma guerra. Beba. O que é isso? Perguntou o cavaleiro. Você é medroso. E é por isso que você veste essa armadura. Medroso. O que o medo faz com a gente? Duas coisas. A primeira delas é paralisar. E a segunda, que é um reflexo inconsciente do medo em si, é a perspectiva que a gente tem de ver o mundo como se o mundo fosse um campo de batalha, onde os outros sempre estão contra você. O medo impede a gente de agir. E a gente começa a achar que os outros estão contra a gente o tempo todo. Isso é um problema? Enfim. O cavaleiro bebe, então, e pergunta: o que é essa bebida? Vida, responde Merlin. Não parecia amargo no início e depois, enquanto você provava, não ia se tornando mais agradável? Sim, os últimos goles eram absolutamente deliciosos. Ficaram deliciosos quando você começou a aceitar o que estava bebendo. Tem um conceito na filosofia de Nietzsche chamado amor fati, o amor pelo destino, o amor pela vida. É quando você começa a entender que a tua vida é a tua vida e que, no fundo, tudo o que acontece acontece porque tem que acontecer. E que tudo o que acontece traz consigo essa possibilidade de entendimento e de crescimento em relação a ti mesmo. Amar a vida, dizer sim à vida. Dizer sim à vida não quer dizer que a vida seja boazinha, não. É dizer sim, sobretudo, à possibilidade existencial do sofrimento. Porque quando você diz sim para a vida, você diz sim para tudo que envolve a vida. O fato de você estar vivo traz consigo a possibilidade de que você sofra muitas dores e de que você passe por muitos traumas.
mas também traz consigo a possibilidade de que você veja o pôr do sol, traz consigo a possibilidade do gozo, traz consigo a possibilidade de uma experiência magnífica enquanto você tem tempo para estar aqui. Então, quando você diz sim para a vida e você diz que sim, eu quero viver, cara, você assume a dor. E a dor passa a ter um significado. Desenvolvimento de certo tipo de esperança. E é muito interessante por quê? Porque a vida começa a ficar agradável depois que você simplesmente aceita que você está aqui. E que o simples fato de você estar aqui envolve a dor, envolve o sofrimento, envolve a angústia. Você é humano, porra. Nem era para você estar aqui, na real. A nível matemático, tipo, a chance de você existir é nula. Eu já falei um monte de vezes isso aqui. Mas você tá, cara. Aproveita essa merda, entendeu? Aproveita. Hum, E também fica de boa caso esteja muito ruim, porque não vai se repetir mesmo, né? Não vai se repetir. Então, já que vai ser só uma vez, aproveita. Você quer dizer que a vida é boa quando a aceitamos? Perguntou o cavaleiro. E não é, replicou Merlin, levantando uma sobrancelha em sinal de divertimento. Ah, você espera que eu aceite toda essa pesada armadura, então? Haha, disse Merlin. Você não nasceu com essa armadura. Foi você quem vestiu. Será que alguma vez você já se perguntou o porquê? Qual que é a principal armadura que a gente usa na nossa vida? Perceba, a gente nasce, a nível simbólico aqui, a gente nasce pelado, sem roupa. Só que, pensa na sociedade como se ela começasse a colocar diversas marcas em você. E você vai tentando se identificar com as marcas que a sociedade vai colocando em ti. Você tem uma essência dentro de ti. Porém, quando você está na escola, geralmente, essa essência é reprimida. Você tem que se adaptar aos colegas, tem que se adaptar ao que os professores esperam, enfim. Você tem que se adaptar, ou melhor, você tem que adaptar a tua essência ao mundo que te corrompe. Então, há um centro de eu, há um eu, que é verdade. E você coloca uma mascarazinha sobre ele porque é difícil de mostrar. Ele é frágil. O que, que os outros vão achar? Ah, mas essa mascarazinha que eu coloquei também não é tão aceita pelo grupo. Deixa eu colocar mais uma. Ah, mas essa aqui talvez não seja tão forte. Deixa eu colocar mais uma. E mais uma. E mais uma. Vai ficando pesado para esse eu, para esse centro. Doloroso? Vai tirando, cara. Aos poucos. Ah, mas e o que, que eles vão achar? Foda-se. É isso que eles vão achar. Foda-se. Se eles não gostarem da tua essência, quer dizer que eles não gostam de ti. Por que, que você tem que então ficar utilizando um certo tipo de máscara para se adaptar a uma pessoa que nem gosta de quem você é? Foda-se. Vai tirando. Talvez, quando você tirar todas essas armaduras e máscaras, as pessoas que verdadeiramente se importam contigo e que verdadeiramente gostam de você vão começar a chegar. E você vai ser capaz de ajudar elas também a tirarem as suas armaduras. Quando vou sair dessa armadura? Perguntou o cavaleiro. Paciência. Faz muito tempo que você usa. Não dá para se livrar dela da noite pro dia. É aos poucos, galera. Não vai ser amanhã que vocês vão ser livres. É necessário ir tirando aos poucos. Porque a persona também é positiva. A máscara também é positiva. Ela também ajuda você a agir em sociedade. É importante que você tenha. Mas isso aqui é interessante porque muitas pessoas que fazem acompanhamento terapêutico comigo, a primeira pergunta que eles fazem é: quantas sessões? Quantas sessões? Em quantas sessões eu vou ficar bom? Em nenhuma. Em nenhuma.
Quando é que a minha terapia vai estar em dia? Não vai. Por quê? Porque a vida vai continuar acontecendo. A vida vai continuar acontecendo. Não existe um remédio mágico, saca? Não existe uma pílula mágica. A única pílula mágica que existe, se é que há uma, é você entender que não há essa pílula mágica e você decidir abrir a tua perspectiva sobre a vida e viver ela, aceitar ela. O amor fati. Seria isso? Bom, o cavaleiro então pergunta: você foi realmente o mestre do rei Arthur? Ui, mas como é possível? O Arthur viveu há séculos atrás. Quando se está conectado à fonte, passado, presente e futuro são tudo a mesma coisa, replicou Merlin. Aqui saindo do conceito do tempo, obviamente que a gente vai envelhecer, vai ficar decrépito e um dia morrerá. Porém, quando a gente está conectado à fonte, ou seja, quando a gente está conectado ao nosso eu mais profundo, ao nosso eu, ou se você quiser chamar de self, quando você está conectado com isso, você está vivendo o agora, a vida. E a nível de percepção, tudo é agora o tempo todo. A gente tenta projetar um futuro, tenta olhar para o passado, mas a verdade é que você só vive no agora. Quando você está em contato com esse teu eu mais profundo e verdadeiro, você está vivendo num tempo chamado de Kairos. Na mitologia grega, existem dois tempos. O primeiro tempo é o tempo Cronos. Cronos era um titã. Esse titã devorava seus filhos. Nós somos filhos do tempo. Nós somos devorados por Cronos o tempo todo. E independente do que a gente faça, nada vai impedir o fato de que a gente vai envelhecer. Ok? Só que existe um outro tipo de tempo que não é mensurável com segundos, minutos ou horas ou anos. Ele é mensurável com a sensação de vida. É o tempo justo. É o sentimento de, cara, como é bom estar no aqui e agora. Eu estou em flow. Esse seria o estágio. O flow. A conexão com a vida. A fonte. O flow, o fluir. Kairos, Cronos é filho de Gaia e Urano. Ele decepa o pai, ele arranca, divide o céu e a terra e aí começa a existir o tempo. Kairos é filho de Zeus. Zeus é o deus que destrona Cronos, que vence Cronos e agora faz o mundo um lugar habitável. Zeus se relaciona com uma outra deusa chamada de Tiké, ou Metis, enfim, mas nesse caso é Tiké, que é justiça, verdade também. E eles dois têm um filho. Esse filho é Kairos. Então, Kairos é como se fosse o tempo justo, o tempo da verdade, é quando você está em contato com a tua essência. Isso é estar no flow. Isso é destronar o tempo. Isso é estar em contato com a fonte. É ali que o Merlin está, né? Aí o cavaleiro pergunta: o que é a fonte? Perguntou o cavaleiro. É o poder misterioso e invisível do qual tudo se origina. Não compreendo. Você não compreende porque tenta compreender com a mente, mas a mente é limitada. Cara, não existe uma fórmula mágica que vai te trazer o sentido da vida, ou o teu flow, ou qualquer coisa do tipo, ou o teu ikigai, como a gente falou na aula anterior. Não existe uma fórmula mágica. É necessário que você sinta a parada, que você sinta a presença. Sentir que está vivo. Sentir que está vivo é diferente de tentar racionalizar a vida. Numa há entrega, na outra, há tentativa de explicação. A vida não é um negócio para ser explicado, a vida é um negócio para ser sentido e vivido e experienciado. A nossa tentativa de racionalização sobre a vida aprisiona a gente. Exatamente isso que acontece com o cavaleiro.
A mente dele aprisiona ele nessa armadura. Você me disse uma vez que eu coloquei essa armadura porque eu tinha medo, mas eu vesti ela para me proteger quando eu ia para a batalha. Quem foi que disse que você tem que batalhar? Eu tinha que provar que eu era um cavaleiro bondoso, gentil e amoroso. Se você realmente era bondoso, gentil e amoroso, por que você precisava provar? Se você é o que é, você é o que é, porra. Não precisa ficar provando o tempo todo para as pessoas que você é o que você é. Se você fica provando que você é o fodão, você não é fodão. Se você fica tentando provar para os outros que você é bonzinho, você não é bonzinho. Você só quer agradar, porque você tem medo de ser visto como mal. Só seja, entendeu? Seja o que você é, mas melhore. Seja quem você é, mas melhore. Na manhã seguinte, o cavaleiro acordou. Será que eu não sou tão bondoso, tão gentil ou amoroso? O que você acha? Perguntou Merlin. Por que é que você sempre responde com outra pergunta? Ficou puto o nosso nobre cavaleiro. Talvez não tão gentil, não é mesmo? Aí o Merlin solta essa bombinha. Por que você sempre busca nos outros as respostas às tuas perguntas? Você não olha para dentro. Enfim, o cavaleiro fica puto e sai pela floresta, andando brabão, e aí encontra um esquilo. E o esquilo, enquanto ele pensava, né, se ele era ou não amoroso, o esquilo fala: "Ei, cara, você tá pisando aí no meu rabo, na minha cauda. Ah, desculpa, eu espero que eu não tenha te machucado. Eu não consigo enxergar muito bem com essa viseira na minha frente." Exato, você não enxerga bem quando a armadura tá na tua cara. Bom, é por isso que você tem que ficar pedindo desculpas às pessoas depois de machucá-las, diz o esquilo. Percebam, pessoal, quando a gente quando a gente não tá atento ao momento, quando a gente não tá atento a quem a gente tem uma tendência a ficar ferindo os outros também, com esse afastamento de quem a gente é. Por isso a gente fica pedindo desculpa o tempo todo também. Ora, se você estivesse atento, primeiro que não ia ter o ferimento, não ia ter a mágoa que você causou. Portanto, não haveria necessidade de pedir desculpa. E o pedir desculpa é basicamente você falar: tire esta culpa de mim, tire esta dor de mim. Qual culpa? A culpa de não estar atento. Essa é a culpa. Essa é a culpa que você sente. Porque se você estivesse prestando atenção, não haveria o erro. Mas você está tão centrado em ti mesmo que você esquece de olhar para fora, esquece da dor do outro. Ei, estamos conversando, diz diz o cavaleiro pro esquilo, assustado que tá falando com o esquilo, enfim. Começou a sentir, começou a abrir pro novo, abrir pra realidade. Aí o cavaleiro começa a perguntar pro esquilo: como é que a gente tá conversando? O que tá acontecendo? Ah, eu admiro uma mente inquisitiva, comentou o esquilo. Mas será que você nunca aceita as coisas como elas são? Simplesmente porque é assim? Cara, a gente fica buscando resposta pra tudo o tempo todo. E essas respostas abrem para novas perguntas e perguntas e perguntas. A gente tá no. A gente tá aqui e aí a gente tem uma pergunta, e essa pergunta abre para novas perguntas, e aí para novas e novas perguntas, e novas perguntas, e novas perguntas, tentando racionalizar tudo, e vai, você não chega em lugar nenhum, só perguntando, perguntando, perguntando. Você fica atrás da tua própria cauda, tentando responder a uma pergunta que nem existe, tentando dar resposta para algo que nem existe. Não há resposta, cara, só há o sentimento de estar vivo. O excesso de pergunta te afasta de quem você é. O excesso de pergunta te afasta de quem você é. Te afasta do ser, do estar, do agora. Esses dias, não sei se vocês conhecem não sei se vocês conhecem o Davi Ribas. Ele mora aqui perto. A gente é amigo e tal, a gente troca ideia. Aí esses dias ele me convidou para ir lá na casa dele, tava tendo um almoço com os empresários lá, fodões e tal, os cara.
Veio uma grana boa. Aí tinha um cara lá. Tinha um cara que ele tava passando, um tempo atrás, ele tava passando por um problema no relacionamento, um problema com a sua empresa. E aí ele decidiu que ia fazer um retiro espiritual em busca de respostas. Aí ele pegou e foi. Perdão, galera, perdão. Ele pegou e foi para o Acre para passar 15 dias numa tribo amazônica lá, para consagrar ayahuasca e receber uma bênção de um pajé lá, fazer uma pergunta pro pajé. Aí ele passou. Foi pro Acre, ficou um tempão no Acre. Aí passou um tempo naquela aldeia e chegou o grande dia, na lua certa, para ele receber, para ele tomar a ayahuasca e ter esse contato com o pajé. Chegou lá, sentou na frente do pajé, começou a falar sobre os seus problemas, começou a falar sobre como a empresa dele estava com dificuldades de caixa e começou a falar sobre como o seu relacionamento estava indo pelo ralo e como estava difícil a vida em São Paulo e como estava tudo tenso e o pajé pegou o seu cachimbo, fumou o seu fumo, deu 2 baforadas na cara do rapaz, respondeu: "É o que é, e é isso aí, Chai." O bicho passou, o bicho ficou 15 dias em busca dessa iluminação, dessa resposta. Chega lá, o pajé fala: "É o que é, e é isso aí, Chai." E voltou para casa, puto, puto no avião, puto. Foi pro Rio Branco, pegou o avião, voltou para São Paulo, puto, puto, puto. Chegou no seu apartamento, Biapuera. É, é o que é isso aí. Saca? É o que é isso aí, porra. A gente fica buscando tanta resposta, tanta resposta, tanta resposta, e a gente esquece de aceitar a vida como ela é. É o que é isso aí. É o que é isso aí, porra. Aprende. Não tem uma resposta pronta, saca? Todo problema traz consigo a própria solução, essa é a real. Se a gente estiver atento. Se a gente tentar racionalizar o tempo todo, só vai vir mais uma pergunta, e nunca virá o entendimento que a vida é. Por isso que a pergunta te afasta do ser. A pergunta te afasta do ser. Algumas perguntas te aproximam. Essa é a pergunta do sábio, na verdade. A pergunta que abre a possibilidade de uma reflexão. É diferente. Mas pergunta esperando uma resposta própria, pronta, vai te afastar de ti mesmo. Bom, então o cavaleiro, né, tem essa conversa com o esquilo e daí ele fica meio atordoado porque tá na hora dele sair da floresta, ele quer voltar logo para casa, ele quer ir lá conversar com a Juliet, quer ajudar o seu filho e a sua esposa e como você pode tomar conta deles se não consegue nem tomar conta de si mesmo? Diz o Merlin. Não tá na hora de voltar, tá na hora de entrar dentro de ti. Tem uma passagem na Bíblia, Mateus 7:35, que diz que a gente quer tirar um pedacinho de um palitinho, um cisco do olho do irmão quando tem uma trava no nosso olho, quando tem uma coisa fechando a nossa vista. A gente enxerga o problema no outro e não enxerga em nós mesmos. Como é que você vai ajudar alguém se você está cego? Se você nem consegue ajudar a ti mesmo? Como? Como? Então, o cavaleiro decide enviar uma carta para casa, seu filho envia e recebe uma carta de volta. Essa carta está em branco.
porque o filho nem reconhece mais o pai, não sabe direito quem é o pai. Tanto tempo que ele usou a armadura, ele não sabe qual é a essência do pai. Então o cavaleiro fica triste, 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 chora, chora, chora e dorme. Adormece. No outro dia, entramos no capítulo 3 agora, nosso último capítulo aqui dessa aula. O cavaleiro acorda e o Merlin tá do lado dele. Merlin, né? O mago. Pede desculpa. E o Merlin diz que tá na hora dele partir. Partir para casa? Não. Em busca do caminho da verdade. E aí então o cavaleiro começa a reconhecer que a sua armadura de fato se tornou um estorvo. Ele já tá cansado de tentar carregar tanto ela. Tá cansado do peso, tá cansado da necessidade de ser aquilo que ele não é. Ele não consegue mais nem comer. Quanto tempo faz que ele não sente o agora? Quanto tempo faz que ele tá tentando só deixar a armadura limpa, deixar a armadura bela para que os outros vejam? E com isso ele não consegue mais sentir o mundo ao seu redor, não consegue mais sentir o cheiro das flores, não consegue mais sentir a brisa, não consegue mais sentir uma boa comida, não consegue mais sentir a realidade em si. Né? Quanto tempo faz? Galera, a busca por sucesso financeiro o tempo todo pode ser um certo tipo de armadura também. Quanto tempo faz que você não percebe a realidade ao teu redor porque você tem que trabalhar para conseguir o teu sucesso financeiro? Quanto tempo faz que você não se abre para uma experiência sensorial porque isso talvez vai te fazer perder tempo que você poderia estar produzindo alguma coisa? Quanto tempo faz, porra? Quanto tempo faz que você não vai se divertir pelo simples fato de se divertir e não porque aquilo vai te trazer um certo tipo de retorno? Quanto tempo? Quanto tempo faz que você não ouve uma melodia sem que essa armadura se interpusesse no seu caminho? Eu tava nessa, pô. Trabalhando pra caramba, atendendo 6, 7 pessoas por dia, ganhando bem. E era isso. E aí? Querendo alimentar esse lado do ganhar grana pra ganhar a vida. Ganhar a vida enquanto você perde a vida. Essa é a real. Quanto tempo faz que você não sente a vida enquanto você tenta ganhar a vida, saca? Essa é a pergunta. Nem me lembro, resmungou o cavaleiro. De fato, eu tenho que tirar essa armadura de mim. Verdade, diz o mago. Você não pode continuar a viver e pensar como você fazia no passado. O teu eu em potencial é completamente diferente do teu eu de agora. A maneira que você tem de reagir aos problemas no agora te trouxeram os problemas que você tem no agora. Você não vai conseguir solucionar os problemas que você tem no agora pensando da maneira que você pensa agora. Você vai precisar evoluir de certa forma. Então não dá para você continuar a viver e pensar como você fazia no passado, porque o passado te trouxe até agora. É necessário que você arranque de ti essa perspectiva ilusória sobre o que é a vida e comece a viver de uma forma nova. É necessário perceber o passado. Nesse momento, o cavaleiro pergunta: tá, mas como é que eu vou conseguir fazer isso tudo? Ah, não é tão difícil como pode parecer, diz o mago, e conduz o cavaleiro até uma trilha. Esse foi o caminho que você percorreu para chegar até essa floresta. Mas eu não percorri caminho nenhum. Como assim? Foi o cavalo que me trouxe? É comum. Eu estive perdido durante meses. É comum as pessoas não terem consciência do caminho que elas estão seguindo. O que te trouxe até o agora, o problema que você tem, é o fato de você não ter consciência sobre o problema em si. Você estava desatento até agora. Você não percebia os teus passos. E é por isso que você está perdido. Quando você para por um momento, olha para trás e tenta reconectar e reentender a sua vida até aqui, você consegue, de certa forma, estruturar uma possibilidade existencial para o futuro. Por isso que, lá no começo do clube, eu pedi para vocês fazerem um exercício do obituário e o mapa
dos últimos 5 anos. Então, se vocês não fizeram, agora é uma boa hora. Mapa dos 5 anos. Exercício da noite. Mapa dos 5 anos. Mapa. 5 anos. Só que não é dos próximos 5 anos, não, tá? É dos anos que passaram. Antes de saber para onde você vai, é preciso saber como você chegou onde você está. Então, você vai pegar para 2023, 2022, 2021, 2020 e 2019. E você vai pensar em pelo menos 5 acontecimentos que foram importantes para você em cada um desses anos. 5 coisas que aconteceram contigo que foram importantes nesses últimos 5 anos. Importante não tem a ver com ser bom. Importante. Algo que mudou a tua vida ou que teve um impacto na tua vida. 2023, voltei para o Brasil. 2023, tive um término. 2022, estava na Argentina. Enfim, eu não vou fazer tudo aqui também, porque não vai dar tempo de aprofundar, mas enfim. Pensem em cinco pontos para cada um dos anos. E vão indo, vão voltando. Vão vendo o caminho que trouxeram vocês até agora. 2022 Argentina, 2021 Argentina, 2020 Argentina, 2019 Estados Unidos. Enfim, o que aconteceu nesses últimos anos? Para você ter um mapa da tua vida até agora. Para lembrar como você chegou aonde você está. Certo? Ver qual caminho você percorreu. E aí entra a segunda parte, que a gente vai falar mais na próxima aula. Que agora o mago aponta então uma nova trilha pro cavaleiro. E é uma trilha difícil, íngreme, uma subida árdua. Este é o caminho da verdade. E ela se tornará mais íngreme e mais árdua à medida que você se aproxima do topo da montanha, que fica lá longe. E o que eu vou ganhar quando atingir o topo? Pergunta o filho da mãe do cavaleiro, que quer ganhar o tempo todo, acha que a vida é sobre isso. Não é sobre o que você vai ganhar, meu amigo. É sobre o que você vai perder. A ilusão, a armadura, é isso que você vai perder. Então o cavaleiro olha para o seu caminho na frente, olha para a armadura que cobria o seu corpo e decide caminhar. Eu vou pelo caminho da verdade. A decisão de seguir por uma trilha desconhecida com essa armadura pesada atravancando seu caminho requer muita coragem, disse o mago. Requer coragem. Sou corajoso, diz o cavaleiro. Vou pegar o meu fiel cavalo. Vai, é o caralho, falou o mago. Mas nem fudendo que você vai de cavalo. Nem a pau. Não. Há trechos no caminho que são estreitos demais para um cavalo passar. Você terá que ir a pé. Perplexo, o cavaleiro diz que prefere morrer do que ir caminhando. Isso aqui é interessante, pessoal. O que é interessante? É, quando, quando a gente tá. Quando a gente olha pro tarô, por exemplo, no tarô, o primeiro arcano da, do tarô é o tolo, o louco. É, ele tem um cachorrinho aqui ao redor dele e tá meio que tentando segurar para que ele não caia no abismo, mas ao mesmo tempo tá tentando segurar para que ele não voe. Muitas vezes as pessoas que a gente julgava como sendo nossas amigas, que reconheciam a gente como a gente era com a armadura, elas não vão mais poder ajudar a gente nesse caminho. Então é meio que necessário deixar para trás também nossos fiéis amigos, digamos assim, porque de qual parte da tua personalidade eles são amigos? Então o abandono do cavalo representa isso também, mas ao mesmo tempo representa a responsabilidade de agora você mesmo ter que carregar o peso das tuas escolhas, o peso da tua armadura, o peso de ser quem você é. Porque até agora quem carregava esse peso nas tuas incursões na vida era o cavalo, então a responsabilidade não estava na tua lomba, estava na dele. Agora você vai assumir
responsabilidade. Mas você não vai estar sozinho, né? Vai ter novos amigos aí, que é o esquilo e o esquilo e a pombinha, a Rebeca. Enfim, é muito interessante quando a gente olha para a jornada do herói que existe tudo aquilo que nos é conhecido, que é a primeira parte, que seria o mundo comum, tudo aquilo que a gente já conhece. Quando a gente vai começar a aumentar nossa consciência e a gente verdadeiramente aceita esse chamado de aumento de consciência, é necessário que a gente deixe o mundo comum para trás, para daí sim a gente entrar no que seria o novo. E é só aqui, quando a gente aceita esse chamado e começa a entrar no novo, que a gente vai começar a conhecer as pessoas que verdadeiramente vão estar com nós na jornada. Até agora, as pessoas que estavam aqui, no mundo comum, elas conheciam a gente só aquela parte inferior da gente, elas só conheciam a nossa máscara, só conheciam a nossa armadura. A partir de agora, quando a gente começa a tirar a armadura e começar a se tornar quem a gente verdadeiramente é, a gente vai conhecendo pessoas que verdadeiramente estão alinhadas a quem a gente é. E essas pessoas vão ajudar a gente no caminho até a nossa aprovação. Até a nossa aprovação. Elas vão estar conosco até aqui. Né? Elas vão estar com você no caminho, nesse desconhecido. E é exatamente isso que acontece. Exatamente isso que acontece. O mago chega pro cavaleiro e fala que ele vai precisar, nesse caminho da verdade, passar por 3 castelos. Ah, vou recuperar as princesas dos castelos, as donzelas. Não, não vai, para com isso. A única pessoa que você tem que recuperar é você mesmo, diz o mago. Pega aqui essa chave. Ah, mas por que eu tenho que passar pelos castelos? Eu não posso simplesmente contornar os castelos e continuar pelo caminho? Não! Você tem que entrar na dificuldade, você tem que entrar na aprovação para que você consiga a recompensa. Não tem como dar a volta aqui. Não tem como dar a volta. Você vai precisar lutar, você vai precisar enfrentar o teu medo, enfrentar a tua vida, o teu destino. E é interessante porque, cara, essa busca pela fuga sempre vai acompanhar a nossa vida. O tempo todo. O querer fugir de problemas, o querer fugir de responsabilidade, isso sempre vai acompanhar. Mas não existe a possibilidade de uma vida que faça verdadeiramente sentido se a gente fugir disso. Não há tesouro se não houver dragão. Não há vitória se não houver a batalha. Esse é o ponto, saca? Então não tem como você contornar castelos, você precisa entrar neles, você precisa enfrentar o que entender o que te paralisa, entender o que você tem medo. Porque se você não quiser enfrentar esses medos ou não quiser entrar nos castelos, você será extraviado do teu caminho. E aí então você se perderá, é o que diz o mago. Então ele vai ter que abandonar a sua espada também, vai ter que abandonar o seu cavalo, vai ter que abandonar tudo aquilo que ele já se reconhecia como sendo. E o mago diz que há uma outra batalha a ser travada no caminho da verdade, que é a luta para aprender a amar a si mesmo. Mais uma vez, voltando para o conhecimento, voltando para o entendimento de quem você é. É necessário que você ame, inclusive, os seus defeitos. A única forma que você tem para melhorar quem você é justamente olhando para eles com amor, com uma contemplação. Tá, eu sou isso. Agora melhorarei. Porque se você não assume que você talvez não seja tão bom quanto você acha, não existe a possibilidade de você melhorar. Aliás, se você não consegue admitir que você talvez não tenha os problemas que os outros dizem que você tem, não há possibilidade de você olhar para ti mesmo e talvez tentar melhorar. Então você fica ali preso. É necessário que você ame a ti mesmo para daí então melhorar. Para que isso aconteça, é necessário que você se conheça. O cavaleiro responde que não estava acostumado a viajar de armadura sem estar montado num cavalo, não estava acostumado à responsabilidade dos seus atos. Na outra manhã, o cavaleiro então acorda e agora ele está vendo a vida de uma outra forma. A viseira do capacete caiu com as suas lágrimas.
ele começa a enxergar a verdade. Quando a gente passa por um certo tipo de confronto com a realidade, e esse confronto com a realidade causa dor, a nossa percepção aumenta. A dor é um buraquinho na alma que faz a verdade entrar. Essa é a real. Que faz a luz da potência entrar. E com isso vem o aumento da percepção e o aumento, sobretudo, da empatia. E com isso a gente começa a olhar a realidade com mais foco e com mais abertura. Nesse, nessa parte do capítulo, o cavaleiro olha para uma árvore e vê um passarinho. E aí ele vê que eles são meio diferentes uns dos outros. Eles não são todos iguais. Começa a enxergar a beleza nas coisas também. A dor abre a percepção para a realidade de uma forma maior. É só por meio da dor que você vai caminhar, se você não fizer isso voluntariamente. Esse livro, ele é uma tentativa de minimizar o sofrimento do arrancar da armadura. É uma tentativa de minimizar a, a necessidade de que outras pessoas venham para ti e falem que você precisa tirar essa armadura. Ele é uma tentativa de dizer, ei, olha voluntariamente porque você precisa melhorar e começa a melhorar. Começa a melhorar. Vai você mesmo. Sem precisar que pessoas que você ama sejam machucadas por você. Vai você mesmo tentar melhorar. Bom, o cavaleiro então começa o seu caminho, e aí chega no castelo e ele esperava uma extravagante estrutura. Em vez disso, o primeiro castelo, que é o Castelo do Silêncio, parece com qualquer outro castelo da região. A pombinha ri e diz: quando você aprender a aceitar em vez de ter expectativas, seus desapontamentos serão menores. O que puxa mais uma vez para o amor fati de Nietzsche. Amar o destino, amar a vida. O que vier, veio. É o que é e é isso aí. Ele narra aqui que passou a maior parte da vida sofrendo desapontamentos. Lembra de estar deitado no berço, pensando que era um bebê mais bonito do mundo. Então a sua governanta olhou para ele e disse que ele tinha um rosto que somente uma mãe poderia amar. Ele era feio pra caramba. Se desapontou. Porque ele acreditava e aceitava que era belo. Se ele verdadeiramente fosse belo, se ele tivesse verdadeiramente aceitado e se reconhecesse como tal, ele não estaria desapontado. Da mesma forma que se ele verdadeiramente fosse justo, bonito, gentil, etc, etc e tal, ele não precisaria provar que é. Chegam à porta do castelo, o cavaleiro tira a chave dourada do pescoço e encaixa na fechadura. Abre a porta e a Rebeca sussurra, a pombinha: nós não vamos com você. Na jornada do herói, sempre que uma provação surge, o herói está sozinho. Os aliados, eles chegam até a preparação da caverna, mas eles não entram contigo na caverna. Por quê? Porque a tua jornada é a tua jornada. A tua vida é a tua vida. O teu medo é o teu medo. As tuas dificuldades são as tuas dificuldades. As tuas sombras são as tuas sombras. A tua vida é a tua vida, a tua responsabilidade é a tua responsabilidade, o teu sofrimento é o teu sofrimento, a tua alegria é a tua alegria. Você pode ter pessoas para compartilhar essa jornada contigo, mas na hora do vamos ver, você vai ter que enfrentar sozinho. Em diversos aspectos. Pega um vestibular, por exemplo. Você pode ter teu grupo de estudo, mas na hora do vamos ver, é você com você. Faculdade, você pode ter teus amigos, mas na hora do trabalho, é você com você. É sempre você com você, saca? Só você nasceu contigo, só você morreu contigo, morrerá contigo, né? É só você. Você é a única coisa que existe na tua vida, no fundo. Só você. É a tua vida, é a tua batalha, é a tua integração, é a tua responsabilidade, é a tua possibilidade existencial. Por isso que na aprovação o herói sempre está sozinho. Podemos levá-lo até a porta, disse o esquilo. Mas você tem que entrar sozinho.
Tudo que você aprende sobre a realidade, tudo que tudo que você absorve com livros, com experiências, com cursos, com conversas que você tem com pessoas que você gosta, cara, são só preparações, entendeu? Na realidade, quando as coisas acontecerem, é você que vai precisar resolver. Essa é a parada. Tem uma cena em Matrix, quando o Neo. A gente tem uma aula completa sobre isso, depois assistam se quiserem. Quando o Neo vai encontrar com a Oráculo, que simbolicamente é mais uma vez o Self, Morfeu chega até a porta e mostra: ó, eu só posso te mostrar o caminho, só posso te levar até a porta, você que tem que entrar. Assim, é por isso, pessoal, que o mago não responde às perguntas do cavaleiro. E quando responde, é com uma nova pergunta. Porque um sábio, ele nunca traz. Ele nunca traz uma resposta certa, certeira, porque não há uma resposta certa, certa para todo mundo. Não é a mesma resposta, não existe uma fórmula mágica. E não há resposta certa também. Só há pergunta certa. Geralmente a pergunta certa é: o que faz sentido para você? O que você sente? Geralmente é essa a pergunta. Por isso que é importante que você saiba fazer as perguntas, porque excesso de pergunta te afasta do caminho. Mas o que mais te afasta do caminho é o excesso de pergunta errada. O que os outros vão achar é pergunta errada. Será que vão me aceitar? É pergunta errada. O que você acha sobre isso, Vinícius? Pergunta errada. O que você acha sobre isso, João? Pergunta errada. O que você acha sobre isso? Como você se sente fazendo isso? Isso faz sentido para você mais profundamente? Sim ou não? Esse é o caminho. Beleza? Bom, a gente chegou então no quarto capítulo. Aqui agora começa de fato a jornada mais interior, de fato, do livro. Próxima aula a gente fala sobre o restante do livro. Beleza, pessoal? Não quero alongar muito também. Já alonguei, né? Foi mal. Enfim. Muito obrigado a todos que participaram da aula de hoje. Espero de coração que vocês leiam o livro, porque ele traz bastante ensinamento aqui. E agora a gente troca uma ideia com quem está no ao vivo. E se puderem fazer o exercício também dos últimos 5 anos, ele vai ajudar bastante vocês. Fechou? Até breve. Se você gostou dessa aula, fica aqui o meu convite para você fazer parte do Clube da Lapidação. Para isso, basta você clicar no link que está aqui embaixo, que você já vai ser direcionado ao nosso clube. Aqui dentro do clube, você vai ter acesso ao nosso protocolo de lapidação, ao manual da autoescrita, ao nosso desafio e vai ter acesso também a diversas trilhas de conteúdo. A gente vai falar sobre vocação, sentido, propósito, autoconhecimento, inteligência emocional, psicanálise, psicologia analítica, mitologia, simbologia, filosofia hermética. Além disso, temos outros conteúdos como Masterclass com professores convidados, análise de filmes como Matrix, por exemplo. Temos também outros cursos aqui exclusivos com a psicologia do sonho, dominando os arquétipos. Tudo isso dentro do Clube da Lapidação. Aqui você vai encontrar, são mais de 70 aulas já ministradas, muito parecidas com essa abordagem que você acabou de ver aqui nessa aula gratuita do YouTube. Então, se você quiser fazer parte do Clube da Lapidação, você é meu convidado para clicar no link que está aqui embaixo e se inscrever. Vai ser uma honra poder te ver lá dentro. Um grande abraço e espero de coração que essa aula gratuita tenha tocado a sua alma. Até mais!